Olá, meu nome é Cauã Grock, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Uniswan e hoje vou apresentar esse vídeo sobre estrutura de dados. Sempre que desenvolvemos um sistema, precisamos armazenar e organizar informações. Dependendo da forma como esses dados são organizados, o programa pode ser muito rápido ou muito lento. Por isso, conhecer as estruturas de dados é essencial para criar aplicações eficientes, organizadas e fáceis de manter. O que é estrutura de dados? Podemos dizer que ela é uma forma de organizar e armazenar informações dentro de um programa para facilitar o acesso e a manipulação desses dados. Imagine uma biblioteca. Se todos os livros estivessem espalhados aleatoriamente, seria muito difícil encontrar um livro específico. Agora que eles estão organizados por categoria, autor e ordem alfabética, encontrar qualquer livro fica muito mais fácil. Na programação, acontece exatamente a mesma coisa. Organizar os dados corretamente torna o sistema muito mais eficiente. Além disso, ela facilita no armazenamento, busca, inserção, remoção e processamento de dados. Mas afinal, por que elas são tão importantes? Utilizar a estrutura correta traz várias vantagens. Primeiro, melhora bastante o desempenho do programa. Também reduz o consumo de memória e facilita a manutenção do código. Hoje, praticamente todos os sistemas utilizam estruturas de dados. Aplicativos como Instagram, WhatsApp, Netflix, bancos digitais, jogos online e até sistemas de GPS dependem delas para processar milhões de informações rapidamente. A primeira estrutura é o vetor, também conhecido como array. Ele é uma sequência de posições onde cada elemento possui um índice e funciona como uma lista ou um conjunto de elementos armazenados em sequência na memória do computador. Por exemplo, se temos os números 10, 20, 30 e 40, cada um ocupa uma posição diferente. A principal vantagem é que conseguimos acessar qualquer posição muito rapidamente. Por outro lado, normalmente, o tamanho do vetor é definido antes da execução, o que reduz sua flexibilidade. Listas ligadas. A segunda estrutura é a lista ligada. Diferente do vetor, aqui os elementos não ficam armazenados lado a lado na memória. Cada elemento possui uma referência para o próximo elemento da lista. Isso facilita muito inserir ou remover informações, já que precisamos, já que não precisamos mover todos os outros elementos. Entretanto, encontrar um elemento específico pode demorar mais, porque precisamos percorrer a lista até chegar ao item desejado. Então, as vantagens seriam a inserção rápida e remoção fácil, e as desvantagens seriam um acesso mais lento, porque precisamos percorrer a lista para chegar até o item desejado. Agora, vamos falar da pilha, ou stack. Ela funciona exatamente como uma pilha de pratos. Sempre colocamos um prato em cima e também retiramos o prato que está no topo.
Na programação, chamamos esse funcionamento de leaf, que significa o último que entra é o primeiro que sai. Last in first, não, last in, first out, tá ali. Essa estrutura é muito utilizada em funções como desfazer uma ação, famoso Ctrl mais Z, histórico de navegação e chamadas de funções dentro dos programas. Tem aqui uma ilustração. Aqui também tem outra. E agora eu vou falar sobre as operações, que seriam push, pop e pick. Os exemplos seriam o botão de voltar e o de desfazer, Ctrl mais C. Aqui outra ilustração. Agora vamos falar sobre a fila. A fila, ela funciona de maneira oposta à pilha. Ela segue o princípio FIF, First In, First Out, que significa primeiro que entra é o primeiro que sai, exatamente como acontece em uma fila de banco ou de supermercado. Quem chega primeiro será atendido primeiro. Na programação, ela é utilizada em filas de impressão, atendimento de servidores, processamento de tarefas e envio de mensagens. Árvores. As árvores são estruturas que organizam os dados em níveis. Existe um elemento principal chamado raiz, e, a partir dele, surgem outros elementos chamados nós. Essa organização permite realizar buscas muito rapidamente, mesmo quando existem milhares ou milhões de informações. Por isso, árvores são muito utilizadas em banco de dados, sistemas operacionais, organização de arquivos e mecanismos de busca. E, ao contrário das listas ou filas, onde os dados ficam em sequência, nas árvores os dados são dispostos em níveis, lembrando uma árvore genealógica. Aqui são as utilizações. E agora vamos falar sobre grafo, que é a última estrutura. Os grafos servem para representar conexões entre diferentes elementos. Ele é composto por dois elementos principais: vértices, nós, que representam as entidades, e arestas, ligações, que representam a relação entre elas. Por exemplo, no Google Maps, cada cidade pode ser representada como um ponto, enquanto as estradas representam as ligações entre elas. As redes sociais também utilizam grafos para representar amizades e seguidores. Sempre que existe relacionamento entre objetos, normalmente encontramos grafos sendo utilizados. Aqui, como você pode ver de exemplo, temos redes sociais, GPS, internet e jogos online. Para concluir, vimos que as estruturas de dados são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer software. Cada estrutura possui uma finalidade diferente. Vetores são rápidos para acesso. Listas ligadas facilitam inserções e remoções. Pilhas seguem o princípio do último que entra, primeiro que sai. Filas seguem o primeiro que entra, primeiro que sai. Árvores aceleram buscas em grandes conjuntos de dados. E grafos representam relacionamentos entre elementos. Saber escolher a estrutura correta melhora o desempenho, reduz o consumo de recursos e torna o código muito mais organizado. Aqui no final, temos referências que foram utilizadas neste conteúdo do vídeo, onde, se você quiser pesquisar mais a fundo sobre o conteúdo, deixo aqui endereços que podem ser
usadas para encontrar no seu navegador, de preferência de listas ligadas, array, estruturas de dados. Você pode estar pesquisando. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela apresentação. Oh, desculpa, muito obrigado pela sua atenção. É, espero que tenha ajudado com esse vídeo e muito obrigado.